Olá, amigos leitores, bom dia, graças a Deus, mais um dia estamos aqui reunidos na nossa sala de leitura. Hoje é a sala de número 98 do nosso plano de 365. Vamos em frente, vamos seguir e com a graça de Deus completaremos o nosso plano. Estamos lendo o livro a carta, na verdade, de Paulo aos Romanos. Abre aí, por gentileza, Romanos capítulo 2. Ontem tivemos a visão panorâmica e o capítulo 1. Foi extraordinário. Foi impactante. Aconselho a você que está chegando por aqui hoje que participe da leitura de ontem. Resgate aí a gravação e participe, tá bom? Romanos. Aqui, depois de Atos, vem Romanos. Capítulo 2. Façam as suas anotações. Se você tem uma Bíblia semelhante à minha, faça as suas notas. As minhas anotações eu estou mandando para vocês via PDF, um arquivo em PDF que vocês podem consultar no celular, baixar, imprimir. Ficam salvos também no canal do Telegram, tudo arquivado, bonitinho, um embaixo do outro, para que vocês possam consultar também, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, para aqueles que estão conosco ao vivo, ou em algum outro horário também. Com certeza grato ao Senhor por ter chegado até esse período do dia ou da noite. E por aqui ao vivo, peço que o Senhor abençoe a nossa leitura, fale ao nosso coração, nos traga um entendimento dessa carta que foi enviada aos Romanos, mas na verdade serve para toda a igreja de Cristo. Somos a tua igreja, somos o teu povo, precisamos muito entender as revelações aqui contidas. Fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 2, versículo 1. Bom, vocês se lembram que ontem nós estávamos na leitura do capítulo 1, falando sobre a forma que Paulo colocou ali, já no início da carta, que não teria desculpa nenhuma, para o ser humano e também para aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida promíscua, desregrada, E agora ele vai estender ainda isso para toda a humanidade e inclusive vai ficar muito claro aqui como que será o julgamento daqueles que disserem assim: mas eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a lei, eu não... Enfim, aqueles que possivelmente alegarem não terem conhecido os escritos. Como essa pessoa seria julgada? A gente vai ler aqui. Isso até é uma dúvida de muitos, e essa dúvida é sanada aqui de forma clara em Romanos capítulo 2, tá? Então vamos ler juntos. Versículo 1. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Então assim, o julgar não é proibido, nós já lemos isso em Mateus 7. Só que é o seguinte, quando você julga, há um critério também que tem que ser colocado quanto à sua pessoa. Se você julga o outro, mas você faz o que o outro faz também, então você mesmo está se condenando, porque você se condena pelo aquilo que você mesmo reprova. Versículo 2. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus?
Ou desprezas tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, ele está aqui falando o seguinte: não despreze a riqueza da bondade de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, que a benignidade, a longanimidade, ou seja, ele é longânimo, ele vai dando tempo, para ver se a pessoa se arrepende. Então, essa bondade de Deus, essa paciência de Deus, essa benignidade de Deus, é com vistas ao arrependimento. Mas ainda assim, muitos não aproveitam isso, e olha o que acontece. Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Quando você vê assim o versículo grifado na Bíblia aqui na tela, grife na sua também, porque a anotação que eu te mando em PDF, ela está relacionada a esse versículo grifado. Então, todas as vezes que você vê, versículo grifado, normalmente eu coloco nessa cor aí, um verde fluorescente, é que eu vou mandar uma anotação, tá? Então, grife também na sua Bíblia. Às vezes eu grifo de uma outra cor, laranja e tal, só para me lembrar de comentar algo com vocês, mas não é que teria uma interpretação e tal. Então, mas certeza que quando você vê grifado dessa cor, é que eu vou mandar uma nota no PDF. Estamos combinados assim? Então veja, o versículo 5 e 6 está dizendo o seguinte, que por causa da dureza do coração da pessoa, essa reação dela de ficar rejeitando a graça, resistindo o evangelho, resistindo o ensino, resistindo a verdade, essa rejeição é como se ela tivesse, como diz aqui, entesouras, para ti mesmo ira. É como se ela tivesse um baú e cada vez que ela resiste o evangelho, cada vez que ela resiste Deus buscando ela, é como se ela estivesse colocando dentro desse baú uma moeda. Sabe aquela moeda no baú do tesouro? Então, só que é o seguinte, aqui está dizendo que ela está acumulando para ela mesma a ira do julgamento, que Deus retribuirá a cada um segundo os seus atos. Então, é como se ela estivesse colocando naquele baú as moedas que serão usadas como pagamento para ela no dia do julgamento. Só que o nome dessa moeda se chama a ira de Deus. Quanto mais ela resiste, mais o baú vai enchendo. E é esse mesmo baú, essas mesmas moedas que serão usadas como recompensa para ela no dia do julgamento. E o nome dessa moeda é a ira de Deus. Devemos tremer e temer diante de um versículo desse. Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus. Versículo 12. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Então, nesse debate aqui, nesse discurso, Paulo ele já começa a introduzir a lei mosaica
na discussão sobre os tempos vindouros. Lembra que eu falei para vocês na introdução, na visão panorâmica, que Paulo ele também escreve essa carta com algum objetivo de defender a sua pregação, o seu evangelho, onde as pessoas, alguns judeus o acusavam de desprezar a lei, de falar mal da lei, de que a salvação, ele estava defendendo que a salvação era somente pela graça, mas isso estava errado. Então agora ele começa a introduzir quando ele diz que todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. E todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Ou seja, os judeus que viviam a lei mosaica, e era uma diferença essencial, né, entre judeus e gentios, porque judeus viviam na lei, gentios não. Então tinha essa diferença. E Paulo pega e ensina o seguinte, que a lei não salva ninguém. A lei não vai salvar ninguém. A lei apenas revela o pecado. E por que a lei não salva ninguém? Porque ninguém conseguia atingir os requisitos exigidos pela lei. Então ele diz, repito, todos os que pecaram sem lei perecerão sem lei. Pecou do mesmo jeito. E todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Ou seja, você dizia seguir a lei, mas você pecou, porque não consegue cumprir todas as exigências da lei. Aqueles que viviam sem lei também pecaram. Então, no final das contas, a lei não salva ninguém. A lei só serviu para mostrar e dizer o que é pecado. Isso é pecado, isso não é. Por quê? Porque a lei diz. Eu costumo dar um exemplo muito claro quando falo sobre isso, que é o seguinte. Aquele cruzamento, lembre aí de ruas, tá? Aquele cruzamento que não tinha um sinal, um semáforo, um farol, um sinaleiro, enfim, como chama aí na sua cidade. E porque não tinha um sinal, estava acontecendo muitos acidentes. Por quê? Por princípio, quando um motorista chega a um cruzamento, por princípio, ele deve reduzir a velocidade, olhar com atenção, dar preferência para a direita. Enfim, existem alguns princípios, não precisa nem de lei, para um ser humano entender que um cruzamento é perigoso, pode bater. Então vamos diminuir a velocidade, vamos olhar com atenção. Mas aí o que acontecia? As pessoas não respeitavam por princípio. Então foi preciso colocar ali uma lei. Então tem um sinal, tem um semáforo com luzes. Se a luz estiver verde para quem vem daqui, esse passa, esse para. Ou o contrário. Só que ainda assim, tem gente que fura o farol. Então, para obrigar ou tentar obrigar as pessoas a cumprirem aquela lei, então tem uma multa. Então, é lei. Quem furar o semáforo e for pego, paga tanto, desconta tantos pontos da carteira, isso, aquilo. Então, a lei é a mesma coisa. Deus queria que os homens vivessem por princípios que ele ensinou. Mas o homem não consegue. Então, vem a lei e mostra, isso é pecado. Se fizer, vai ter que pagar. Então, para isso que serviu a lei. Vamos continuar falando mais sobre isso. E o entendimento ele vai ficando mais claro aí na sua mente. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os.
no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Então veja, aqui está falando como vai ser o julgamento. Isso aqui é muito importante. Como vai ser o julgamento? Acontece o seguinte. Aqui está dizendo que todos os que viveram sem lei, a lei mosaica ou qualquer outra lei, e essas pessoas, todos, na verdade, né, serão julgados. Qual é o critério que vai ser usado? Qual o critério? O critério é o seguinte: elas são lei para elas mesmas. Por quê? Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações e consciência, e seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os, no dia que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens. Então aqui nos revela o seguinte, que aqueles que não conheceram a lei, que não conheceram a palavra, que não receberam as leis morais como receberam o povo no tempo de Moisés, para se sujeitarem, né, porque era uma lei, era uma obrigação, todo ser humano possui uma lei interna, a lei da consciência, como está dizendo aqui. Os pensamentos acusam ou defendem. No fundo, todo ser humano tem aquela vozinha lá na sua mente que fala: isso é errado, está errado, não faça assim, faça isso. Todo ser humano, naturalmente, foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tem consciência, que possui na sua consciência uma lei interna. Todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus possui na sua consciência uma lei interna. E essa lei o acusará ou o defenderá. E finalmente, no julgamento vai ser mostrado quais foram as obras, quais foram a atitude da pessoa diante dessas leis. E o julgamento vai ser segundo a verdade, como está escrito aqui, versículo 16. No dia que Deus julgar por meio de Jesus Cristo, Jesus quem vai julgar por meio de Jesus. Nós já lemos isso em João capítulo 5, 22. Nós já lemos isso em Atos 17, dizendo que Jesus quem julga. Se você quiser, eu vou mandar a anotação no PDF, depois você revê. Segundo a verdade, sem parcialidade e em resposta também ao Evangelho. Como está escrito aqui, conforme o meu Evangelho. Então, conforme o Evangelho diz, é o critério que será usado para julgamento. E não tem desculpa. Conheceu lei ou não conheceu lei, todos têm a lei da consciência. A consciência acusa, a consciência defende. E essa Deus conhece. Essa Deus sabe. Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que passou na sua mente antes de pecar, mas Deus sabe. E é isso que vai estar lá. Você está falando que não sabia, mas antes de pecar, sua consciência falou, não faça isso. E você fez. Então, vai ter também aí a condenação. Isso é profundo, gente. É muito profundo. Versículo 17. Eis que tu és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus. E conheces a sua vontade e provas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. E confias que tu és guia dos cegos e luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma de conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio?
Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, é uma vergonha a pessoa dizer que vive na lei, que obedece à lei, que é um crente e vive cometendo coisa errada. Isso é uma vergonha e faz com que o caminho seja blasfemado por quem não é. Tem gente que fala assim, eu vou na igreja nada, fulano aí é crente há tantos anos, o que ele vive fazendo. Se for para eu ir para a igreja para ser igual fulano, eu prefiro nem ir. Sem falar dos falsos profetas, né? Que o caminho é difamado por causa deles também. Muitas pessoas falam, eu não vou para a igreja não, só tem ladrão lá, pastor é tudo ladrão. Mas por causa de alguns maus exemplos, né? Então aqui está falando, o que adianta dizer que é circuncidado, você já sabe o que é circuncisão, se não cumpre, não guarda a lei, então é como se fosse um incircunciso. Versículo 26, portanto, se o incircunciso, então veja, agora já é o contrário, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão, ou seja, ele não é circuncidado, como os judeus, porém ele guarda a lei. Então é como se ele fosse circuncidado, porque ele faz melhor do que quem é. Você está entendendo o paralelo que Paulo está fazendo aqui? Versículo 27. E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra é circuncisão? És transgressor da lei? Versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão é a do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então aqui Paulo está reforçando o que disse Moisés. Vocês se lembram que quando nós lemos lá em Deuteronômio 10:16, na repetição das leis, Moisés falou para as pessoas assim, olha, circuncidai o vosso coração e não a vossa carne, porque os pais de vocês até foram circuncidados, mas eles desobedeceram, eles tiveram um coração obstinado. Então Moisés disse para eles, olha, circuncidai os vossos corações. Lembram disso? Por isso que é bom a gente já ter lido, né, os livros de Moisés. Então Paulo está falando aqui a mesma coisa. Judeu não é o que é circuncidado por fora, na carne, é o que é circuncidado por dentro. Não é o exterior, não é o que mostra para as pessoas por fora, mas é quem você é por dentro. É como se tivéssemos dois eus, o eu exterior e o eu interior. O que importa para Deus é o eu interior, não é o que você mostra para as pessoas. Eu sou cumpridor da lei, da palavra, eu sou crente, eu só uso saia, ou eu não uso maquiagem, ou eu vivo subindo monte, eu sou de fazer campanha. Não adianta tudo isso por fora, se por dentro você não é circuncidado. Vamos para o capítulo 3. Eu vou focar aqui na leitura, principalmente essas partes aqui de Romanos são de difícil entendimento. Depois eu vejo comentários, tá? Senão acaba que tira um pouco a atenção e eu
e acaba demorando também mais. Eu vi aqui que tem gente fazendo aniversário, parabéns, que Deus te abençoe, eu vou estar orando por você. Enfim, depois eu vejo comentários. Romanos 3. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram? A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. Então, tem muita gente que fala assim, Deus está sendo injusto. Não. Quem descumpriu a lei foi a pessoa. Então, se ao descumprir a lei ressalta a justiça de Deus, que assim seja. Porque Deus tem que ser fiel naquilo que Ele falou. Então, quem é o mentiroso da história aqui? O mentiroso da história é quem está descumprindo, não quem está exercendo juízo por algo que já tinha sido determinado. Versículo 6. De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, como alguns afirmam que dizemos? Façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então, o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nem um. Então, os judeus estavam se valendo do seguinte, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, isso não se aplica a nós e tal, nós somos salvos porque cumprimos a lei, não tem esse negócio não. Aí Paulo vem dizendo, vem mostrando, não tem nada a ver isso, não importa só cumprir a lei por fora, tem que cumprir por dentro. Todos pecaram, não tem um justo sequer. Aqui do versículo 10 até o versículo 18, vou até deixar grifado, você pode grifar aí na sua Bíblia também. Do versículo 10 até o versículo 18, vai mostrar que toda a humanidade está debaixo do jugo do pecado. Toda a humanidade está debaixo do jugo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Toda a humanidade caminha dessa forma. Não há um que possa dizer, não, eu não sou assim. Todos temos inclinações, todos. A não ser que isso seja vencido na morte de Cristo, quando morremos com Cristo. Isso vai ser falado mais para frente.
Enquanto a pessoa não é regenerada, é assim que ela caminha. E depois que é regenerada, ainda tem que andar no caminho da santidade. E sendo santificado por Cristo e não por nós. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Tudo é Cristo. Versículo 19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Então, a lei, ela vem para que ninguém diga, eu sou bom, eu sou inocente. Não. A lei vem para condenar todo mundo diante de Deus. Isso é um plano dele, gente. Isso é maravilhoso, é um plano dele. Espero que você consiga entender apenas com essa leitura e interpretação de textos. Porque isso aqui requer estudos, são coisas profundas. Mas vamos lendo aqui, interpretando, para que você vá entendendo. Então, a lei, ela vem para tornar todo ser humano culpado diante de Deus. E assim dando ocasião para que Deus também se revele como o único que pode inocentá-lo ou justificá-lo. Ele aparece como o herói da história. Versículo 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, Paulo agora ele vai começar a falar da justificação. Ele vem falando da lei e vai começar a falar da justificação, da forma que Deus justifica. Então é o seguinte, pela lei ninguém foi justificado, mas agora Deus irá justificá-los mesmo sem lei, por causa de Cristo. Versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tem testemunho, a lei e os profetas diziam, a lei apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo e a justificação de Deus. Versículo 22. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então, a justiça de Deus, a justificação é por meio de Jesus Cristo, para todos os que creem nele. Versículo 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. Para qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então é pela lei da fé, não pela lei das obras. Pela lei da fé. O que é fé? Fé é o crer. A fé em crer que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. Eu deposito toda a minha fé nele. Essa é a fé que me salva, não é o que eu faço. É quando eu creio no que Ele fez. Versículo 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então, concluímos. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então é o seguinte, a fé não é a causa da justificação, mas a fé é o meio pela qual ela se realiza. A salvação é a graça e a misericórdia de Deus.
pela fé. A fé é o meio, não é a manifestação da fé, não é o que eu faço, mas é porque eu creio que sou justificado. Concluímos que o homem é justificado pela fé, não pelo que faz. Sem obras da lei. As obras da lei diziam: façam isso, façam aquilo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe. A justificação diz o seguinte: a única coisa que você fez foi pecar, e por causa dos seus pecados Cristo veio, morreu por você. Creu nele, você é justificado. Continua sendo um pecador. Você é um pecador. Toda a humanidade pecou. Porém, a justificação, ela torna um pecador com um selo. Ó. Ele é pecador, mas ele foi justificado porque creu em Jesus. Então aí eu posso continuar pecando? Calma, Paulo vai falar sobre isso, já já. Primeiro ele está explicando como acontece a justificação. Não é como a gente ouviu falar por aí: pague penitência, reze 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, fique tantas horas de jejum, faça uma campanha, apresente uma oferta. Não, nada disso nos salva. O que nos salva é Cristo. Não há nenhuma obra que nos salve, mas é a nossa fé nele. E a partir disso, aí ele vai falar como deve viver o cristão. Lembra que eu falei para vocês ontem, na visão panorâmica, que eu dividi em pontos? A primeira parte é perdição. Vocês se lembram? Está no PDF de ontem, eu vou mandar para vocês. A primeira parte é perdição, o primeiro bloco. Ele vai falar como se o ser humano se perdeu, está tudo perdido. A segunda parte é justificação. Depois vai entrar na parte da santificação, como devem viver os que foram alcançados pela graça. A gente vai falar sobre isso já já, vai entrando aqui na leitura. Versículo 29. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Capítulo 4. O que diremos então? O que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Então o que a gente vai falar de Abraão? Não foi o pai da fé? Não foi o que viveu a lei, o que cumpriu a lei, por isso foi abençoado? O que a gente fala dele então? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Veja, esses 2 versículos aqui refutam a teologia da prosperidade e a prática do sacrifício em troca de bênçãos, do fazer para receber, do comprar, da campanha para conquistar alguma coisa. Conforme você fizer, Deus vai te retribuir. Assim como fez Abraão, Abraão deu, e porque ele deu, que Deus o abençoou. Mentira, ensino de falso profeta. Mentira. Mas foi o que o bispo falou, foi o que o apóstolo falou, foi o que o reverendo falou. Mentira. Eu vou pelo que a Escritura falou. Eu não tenho compromisso com o bispo, com o pastor, com o padre, com o papa, com ninguém, com igreja nenhuma. Meu compromisso é com a Escritura. O que a Escritura diz? O líder falou que Abraão foi abençoado por causa do que ele fez. Por isso Deus o justificou. Isso é o que o líder falou, então deixa eu ver o que a Escritura diz. Vamos lá, o que a Bíblia diz? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, então quer dizer que é por causa do que ele fez? Então ele tem de se gloriar, ele se gloria, foi eu que fiz, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Então Paulo ele apela para a Escritura, vamos para o que a Escritura diz. A Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça.
O que foi atribuído como justiça, como justificar Abraão como alguém que vai receber o cumprimento da promessa? Foi o que ele fez? Não, foi porque ele creu. Deus chamou Abraão. Abraão creu. Creu em Deus. Tá bom, eu creio nesse Deus que está me chamando, está mandando eu ir para uma terra que eu não conheço, eu vou obedecê-lo, eu vou seguir a sua voz. Então, porque ele creu, que Deus o abençoou. Não foi por nada que ele fez, não foi por nada do que ele deu. É isso que vocês têm que fazer. Vocês precisam pegar e fazer comparações. Tem que colocar do lado da Bíblia. Estão falando para eu fazer isso aqui. Aí você coloca do lado da Bíblia e vê se faz sentido. O que a Bíblia diz? Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. E ele vai dar um exemplo aqui muito maravilhoso. Olha só, versículo 4. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo dívida. Ou seja, você trabalhou, o seu salário não é segundo a graça, não é um favor que você não merecia. Você trabalhou, então o seu patrão tem uma dívida com você. O que ele está dizendo aqui? Se foi Abraão que fez, então não foi graça. Foi Deus pagando aquilo que Abraão fez, e não é assim que funciona com Deus. Versículo 5. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Sabe quem são esses aqui? Que nesse salmo profético de Davi, Davi disse: abençoados são aqueles a quem Deus cobre os pecados. Somos nós. Somos abençoados porque Cristo cobriu os nossos pecados. Aleluia! Somos esse povo abençoado. Ele perdoou os nossos pecados em Cristo. Ele cobriu os nossos pecados em Cristo. Não foi o nosso trabalho, foi o trabalho dele. Versículo 9. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Então, tudo bem. Então, se vocês estão falando aí que é por obras, é pelo que se faz, que a fé foi imputada a Abraão como justiça do que ele fez, foi porque ele fez, então pense comigo. Olha Paulo aqui desenvolvendo um pensamento, um excelente orador, versículo 10. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Foca aqui, por favor. Responda, coloca aí nos comentários. Quando Deus chamou Abraão e fez uma promessa para ele, essa promessa de Deus feita para a vida de Abraão e cumprida na vida de Abraão, foi quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Quem se lembra? Nós já lemos lá em Gênesis. Responda nos comentários. Quando Deus chamou Abraão, Abraão ele já era circuncidado ou ele era incircuncidado? A circuncisão é depois de Abraão ou antes de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, vocês se lembram? É isso que Paulo está falando aqui, ó. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? E Paulo mesmo responde, nós já lemos isso lá. Quando Deus chamou Abraão, depois Deus disse o que o Abraão tinha que fazer. Olha, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ser circuncidado. E a partir de então, todos os demais. E Paulo responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Não é porque Abraão já era circuncidado, não é porque a lei já estava sobre ele.
Versículo 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E se fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé que nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Então, Deus escolhe Abraão, mesmo Abraão sendo um incircunciso, para que ele fosse o pai dos incircuncisos, aqueles que andam nos passos de Abraão, ou seja, eu creio em Jesus, eu creio em Deus por fé, não por lei, não porque eu sou um circunciso, não porque eu sou de sangue judeu. Não, isso nasceu depois, esse selo, esse símbolo nasceu depois que Deus instituiu a circuncisão. São assuntos muito profundos, a gente tem que ler com calma, e isso requer estudos, né? Vamos em frente. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. A promessa não foi feita pela lei. A lei é depois. Entenda o tempo. O tempo é o seguinte. Vamos às minhas canetinhas. O tempo é o seguinte. Deus, criação do mundo, ser humano, escolhe dentre toda a raça humana Abraão e seus descendentes. Certo? Faz uma promessa para ele, que a descendência dele se multiplicaria e um dia todos encontrariam descanso. Promete que enviaria um libertador, um redentor, e que essa promessa feita a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, se cumpriria em Cristo. É por causa de Cristo que todas as nações são abençoadas. Ele é a semente de Abraão. É na semente de Abraão. Foi dito que na sua semente todas as nações seriam abençoadas. Então, os filhos de Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência são os judeus. Em Cristo, que é semente dele, todos são abençoados, todas as nações. Então, aqui é Abraão e o cumprimento da promessa que é Cristo. No meio, aqui no meio, no meio vem a lei, Moisés. Então, aqui foi feita uma promessa, aqui foi feita a promessa, e aqui é o cumprimento da promessa. No meio veio a lei. A lei veio para quê? A lei veio para ajudar essa nação que descendeu de Abraão chegar até Cristo, porque senão eles iam se perder. Então a lei vem e fala, isso é pecado, façam isso, se corrijam, se conservam, até que Cristo vem. Então a promessa não foi feita aqui, na lei. A promessa foi feita aqui, sem lei. A promessa foi feita antes da lei, é por fé, é graça. A lei só serviu de um tutor que nos conduziu até Cristo. É isso que ele está falando aqui, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anula a promessa. Então é o seguinte, se fosse por lei, então anula a promessa. Deus prometeu, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas só faço e aconteço se cumprir a lei? Então não é promessa, então é pagamento de salário, então não é graça, recebo porque fiz. Então vou me gloriar, não foi Deus que fez nada por mim, não, foi eu que fiz. Estão entendendo o discurso de Paulo? Versículo 15. Porque a lei opera a ira,
pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual contra a esperança creu, em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Sara era estéril. E não vacilou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito: não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Então, qual é a promessa que está sobre nós agora? A promessa é que um dia também seremos glorificados, que um dia também ressuscitaremos, viveremos com Ele. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para alcançar isso, essa promessa? Crer na promessa, assim como Abraão. Não duvidar, acreditar que existe vida após a morte, acreditar que mesmo em pecado, justificados por Cristo e vivendo em santidade, que a gente vai falar sobre isso depois, seremos justificados e salvos e glorificados. É nisso que nós devemos estar agarrados, assim como Abraão, não se importando com o corpo amortecido, não se importando com a esterilidade, não é por causa de bênção ou não bênção, não é por causa de vitória ou derrota, não é porque o corpo está doente, está com uma infecção, uma bactéria, um vírus, um câncer, não importa, nada disso importa. Importa que nós temos uma promessa, que um dia estaremos todos juntos na glória. E aquele que prometeu é fiel para cumprir isso. E ele vai cumprir na nossa vida. E como que a gente se fortalece em meio às dificuldades aqui? Dando glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus? Se fosse no culto, você poderia até dar um glória a Deus. Os pentecostais dão, também, glória a Deus. Dê um glória a Deus, coloque aí nos comentários. Se fortaleça dando glória a Deus. A glória é a Deus. Glória a Deus. A glória é dele. Ele sabe o que faz. Vitória ou não vitória, glória a Deus. Toda a glória seja dada a Ele. Capítulo 5. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e não regozijamos e nos alegramos, regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, nós não devemos nos gloriar, nós não devemos nos alegrar, nos regozijar só na esperança da glória. Não, veja só o texto. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Está passando tribulação, irmão? Glória a Deus. Essa tribulação vai te tornar uma pessoa mais paciente. E a paciência, experiência, você vai se tornar uma pessoa mais experiente. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu já passei por aquilo outro. E a experiência, esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom.
mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sabe como Cristo mostrou que nos ama? Como Deus mostrou que nos ama em Cristo? Através da cruz. A palavra cruz significa eu te amo. Quando você ouve a palavra cruz, traduzido para nós significa Deus me ama. Versículo 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha só, por causa de Adão, um homem, o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, entrou a morte, o salário do pecado. E isso a todos, se estende a todos, toda a humanidade por ser descendente de Adão, certo? Versículo 13. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus. Então veja, se o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e toda a humanidade pagou por causa do pecado dele, muito mais agora a graça. A graça entrou no mundo também por causa de um, Jesus. E por causa da graça que Jesus conquistou e entregou por nós, todos também são perdoados. Por causa de um, todos são culpados. Por causa de um, todos são perdoados. É glorioso isso. Isso é muito glorioso. Versículo 16. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Então a condenação veio por causa do pecado de um. A justificação, a graça, veio por causa do pecado de muitos. Versículo 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Então, por que veio a lei? A lei veio para a transgressão abundar, ou seja, é a lei que falou isso é pecado, aquilo é pecado. Então, abundou transgressões. Muitas coisas se tornaram pecados. Muitas coisas foram proibidas. Enfim, olha como vocês estão vendo como vocês são pecadores. Vocês estão vendo. Então, a lei fez a transgressão abundar. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Está vendo como vocês são pecadores? Muito pecadores? Então, a graça, ela veio e superabundou todos os pecados. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Aí aqui vai abrir uma discussão do seguinte: então tá bom, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver pecando, vamos continuar pecando, não tem mais lei, a graça nos justifica, é assim? Então isso vamos falar amanhã, é o segundo bloco do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Como viver? Qual deve ser o comportamento de alguém que foi alcançado pela graça? Que maravilhoso, eu gosto muito do livro de Romanos, particularmente para mim, olha, é um dos principais para mim. Para mim, Romanos é uma repetição de toda a Bíblia, fala das leis, fala da graça, fala do Evangelho, fala de Cristo, fala da salvação. É maravilhoso para mim essa carta, é um prazer estar aqui com vocês todos os dias, espero que vocês continuem, vamos até o fim e até depois do fim, né? Que é o próximo ano, se assim o nosso bom Deus permitir. Gente, um abraço de fé e força. Eu vou ler depois aqui os comentários de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.